The next president of Brazil em 2018? Bolsonaro. O que se passou aqui, você vê, não existe nenhum problema político, nenhuma questão política que já não esteja de algum modo prefigurada nos diálogos de Platão. Então, a gente vê que os militares foram honestos, administraram o melhor que podiam, etc. Mas eram pessoas vazias, pessoas ocas. Tá certo? Tanto eram ocas que liquidaram com a política no país, né? Liquidaram todas as lideranças civis, tá certo? E pretendiam administrar o país como se fosse uma empresa. Quer dizer, aquele velho sonho da ditadura tecnocrática, que é o sonho de Augusto Comte, que é outra ideologia maligna. Tá certo? O mundo tem duas ideologias malignas que produziram tudo o que houve de ruim nos últimos 150 anos, que é o marxismo e o positivismo. Ora, o positivismo é uma influência profunda na mente dos nossos militares. Então o que eles falaram? Liquidamos a vida política, chamamos meia dúzia de técnicos e administramos o país como se fosse uma empresa. É a ideia de Augusto Comte. Ora, para levar isso a sério, na plena década de 60, precisa ser muito burro e intelectualmente indolente. Segundo, a indolência intelectual desses militares não permitiu sequer que eles acompanhassem a Revolução Cultural Gramsciana, que já estava começando sob as suas barbas e às vezes sob o seu patrocínio. Terceiro, tiveram no poder 20 anos, não fizeram uma única campanha de propaganda anticomunista. Quando tinham... Veja, se vocês subiram ao poder para defender o país contra o comunismo, não basta tirar o governante e em seguida fazer uma bela administração e restaurar a economia. Não, é preciso esclarecer o povo o que é o comunismo. Vocês se abstiveram, se omitiram de fazer isso durante 20 anos. Às vezes faziam umas campanhas contra os terroristas, alegando a violência e a ilegalidade. Contra o comunismo mesmo não se falava nada. Então vocês criaram um vazio ideológico, um vazio cultural, que a esquerda ocupou facilmente. Então, o que aconteceu? Aquilo que já estava na República de Platão. Quer dizer, uma velha geração que era honesta e correta apenas por força do hábito, mas que não tinha verdadeiro amor, não tinha amor à verdade, não ia buscar a verdade. Eram pessoas rotineiras, vazias, sem imaginação, tá certo? Intelectualmente indolentes. Então vocês deixaram o vazio, permitindo que a geração seguinte fosse corrompida e agora fosse cuspir na sua cara. Pior ainda, vocês não foram intelectualmente indolentes, olha aqui, militares brasileiros e membros do clube militar. Vocês não foram intelectualmente indolentes só durante o governo militar, depois continuaram sendo. Porque eu fui muitas vezes no clube militar e adverti a vocês essa questão do gramscismo. A primeira reação que surgiu levou 8 anos, ou seja, 8 anos depois de eu publicar o livro A Nova Era da Revolução Cultural, pela primeira vez, um oficial, alto oficial das nossas Forças Armadas, deu sinal de que tinha percebido a coisa, que foi o general José Fábrega. E depois veio o general Sérgio Augusto Avelar Coutinho, que escreveu 2 livros excelentes a respeito. Uma reação tardia que mostra a sua indolência intelectual. Ora, se vocês não querem estudar, se vocês têm medo de ser intelectuais, tá certo? Se vocês têm o mesmo preconceito luliano contra o conhecimento, então vocês são iguais a eles sob esse aspecto. E, em segundo lugar, se não querem o conhecimento, não têm o direito de postular autoridade e poder. Então, sob este ponto de vista, não sob o ponto de vista político, são usurpadores também. Durante anos, eu fui ali ao Clube Militar, fiz várias palestras lá e adverti: vocês têm que reagir à calúnia mediante processo. Se vocês processassem os 5 primeiros caluniadores que mentiram contra as Forças Armadas, não haveria um sexto. Em vez disso, preferiram aquela política de gabinete, de conchavo, de trocar beijinho. Todos fizeram isso, não só os comandantes. Pior, quando se criou o Ministério da Defesa, eu avisei a vocês, isto vai acontecer. As Forças Armadas vão ser pisoteadas, vão ser humilhadas e vocês não vão poder fazer nada. Ainda tem vários coronéis imbecis que se levantaram para dizer: não, mas nós precisamos do Ministério da Defesa. Vieram com raciocínios burocráticos, mostrando que nada entendem de política, não entendem de confronto de forças, não entendem de estratégia leninista e muito menos de estratégia de Antônio Gramsci. Ou seja, amadores. Gente sem a mínimo de cultura política.
Então, se vocês não querem se informar sobre a situação, então não venham se queixar quando a situação se volta contra vocês. Porque, olha aqui, avestruz, meu filho, avestruz esconde a cabeça, mas ergue a bunda, você está entendendo? E oferece. Então, aqueles que não quiseram estudar a coisa, avaliar corretamente os perigos, são culpados. Não culpados de tortura e homicídio, evidentemente. São culpados de omissão, são culpados de indolência intelectual e são culpados de ter ocupado posições para as quais não estavam intelectualmente preparados e nem pensaram em se preparar. Então, é o velho problema que já Platão assinalava, que a desordem na sociedade começa quando as pessoas começam a ocupar postos para os quais não estão preparados. E hoje em dia todo mundo se acha preparado para tudo. Pois o próprio Tarso Genro, né? Tarso Genro é aquele que fazia a poesia da punheta, né? A poesia, em outros termos, é quanta punheta toquei por você. É uma coisa ridícula, grotesca, coisa de menino de ginásio, tá certo? É um homem intelectualmente desqualificado. Um sujeito que comigo não aguentaria 2 minutos de debate sem sair chorando. Hã? Isso vira ministro da Justiça. Tá entendendo? Agora, isso aí é a desordem estabelecida, mas essa desordem não começou depois do regime de 64, começou dentro dele. Não, pois note bem, o general Castelo Branco, que todo mundo foi um presidente maravilhoso, etc, etc, quando sugeriram para ele que fizesse um departamento de propaganda para ensinar às pessoas o que é o comunismo, para alertar contra o comunismo, ele disse, eu não vou seguir o exemplo da ditadura Getúlio Vargas que fez o DIP. Ele tinha que fazer isso, era obrigação disso, mas quer parecer bonzinho, é o bom mocismo. Bom mocismo é covardia, tá certo? Ora, se você toma o poder para defender o país contra o comunismo, depois você tem que ter obrigação de preparar as novas gerações para que não caiam no engodo comunista. Vocês os deixaram livres. Existe até aquele artigo do Ricardo Vélez Rodrigues mostrando como o governo nas universidades protegia a esquerda e boicotava os conservadores. Sempre essa política de conchavo, de bom mocismo, que continua até hoje, não estão vocês dando aí condecorações para terroristas e depois vem chorar, porra? Militares brasileiros, quem vocês pensam que são? Vocês têm o direito de acumular na mão o poder que o governo militar acumulou e não fazer o que é da sua obrigação? Não defender as novas gerações contra a influência corruptora, ao contrário, abrir as portas generosamente a essa influência corruptora? Vai lá no nosso parlamento, vai lá no clube militar, pergunta quantos vocês leram esses livros? Nenhum leu? Então cala a boca, burro. Que é o que eu tive que falar para um desses coronéis defensores do Ministério da Defesa. O senhor leu tal livro a respeito desse assunto? Não. Leu outro? Não. Leu outro? Não. O que o senhor leu a respeito? Eu li jornal. Aí então vai tomar no seu cu. Se você não sabe nada, o seu direito de falar é nada. Veja, o direito à expressão da livre opinião corresponde ao direito de não ouvir. Então, quanto tempo você pensou no assunto? 2 minutos? Tá certo? Se você pensou 2 minutos, nós temos que ouvir você durante 2 milionésimos de segundo, virar as costas e ir embora. E a igreja vai fazer o quê? Vai fazer nada. Não vai fazer que nem o pessoal do clube militar, não vai fazer nada. Vocês gostam de apanhar, porra. Todos vocês, milico, católico, conservador, liberal, vocês todos gostam de apanhar. Então é o tal negócio. No meio desse tem pessoas até honestas, mas é aquela honestidade do Céfalo, o personagem de Platão. É a honestidade que resulta do hábito e não do verdadeiro amor à sabedoria, amor à verdade. Tá certo? O amor à verdade, ele se manifesta na busca pela verdade. Se você não tem sequer a iniciativa de investigar para saber o que está acontecendo, então você não pode reclamar do que acontece, meu filho. Entendeu? Um outro caso que acontece, vamos dizer, é o da famosa intervenção militar. Então, se você pegar uma das pessoas e dizer, olha, como é que é uma intervenção militar? Como é que se faz? Então, os militares simplesmente vão lá, prendem todo mundo e dizem, agora quem manda aqui somos nós. E elas fazem isso sem ter a menor ideia do que vão fazer no dia seguinte.
Qual é o primeiro decreto que você vai assinar? O que você vai fazer com a política econômica? O que você vai fazer com as relações exteriores? O que você vai fazer com o controle da opinião interna? O que você vai fazer com os partidos políticos existentes? O que você vai fazer com os movimentos de protesto, etc, etc. Se você não tiver tudo isso planejado, não tem golpe militar, meu filho. Não tem intervenção militar. Né? Então, até lembrei as pessoas, quando estava em discussão isso aí, falei, olha, a preparação da intervenção militar de 64 levou 2 anos. E não foi só militar que participou. Eles conseguiram o apoio de toda a mídia, de praticamente todo o parlamento, do Supremo Tribunal Federal e de toda a opinião pública, antes de intervir. Agora, vamos pensar assim, quantos jornais e canais de televisão hoje apoiariam uma intervenção militar? Nenhum. Quantos membros do parlamento apoiariam uma intervenção militar? O Bolsonaro. E mais ninguém. Então, quantos governadores de estado apoiariam? Porque naquela época mais de metade dos governadores estava apoiando. Ninguém. A Igreja Católica foi fundamental no golpe de 64. Ela em massa apoiou a intervenção. E hoje ela apoiaria? Então, fala, bom, se falar em intervenção militar, é quase propor um suicídio. Segundo, no plano internacional, na época havia uma certa tendência aos golpes militares. Por quê? Porque as guerrilhas estavam crescendo velozmente no continente. E os Estados Unidos viam com bons olhos qualquer coisa que se fizesse contra elas. É esta mesma situação internacional hoje? Não. Você não teria apoio internacional nenhum. Você seria condenado na ONU, no Tribunal de Haia, no Parlamento Americano, no Parlamento Europeu, em tudo quanto é lugar. Então você estaria sozinho contra o mundo sem apoio interno e externo. Você só teria apoio do povão, da massa solta e disseminada, a massa totalmente desorganizada. Eu falo, ninguém analisou isso. Eu só vi gente falando contra e a favor. Eu digo, eu não estou falando nem contra nem a favor, estou tentando entender o que é e como se faz. Agora, você quer fazer um negócio, você não quer saber como se faz. Então o que você é? Você é um louco, um palhaço. Tudo que você fala assim é um flatus vocis, um peido verbal, para falar a verdade. A tradução correta de flatus vocis é esse. A palavra flatus só senadores e deputados usam, eu não uso. Então, só pessoas importantes. Eu que sou o Zé Mané, eu digo as coisas com um nome mais popular e mais exato. Deixa o seu like, dá uma curtida no vídeo, assim você ajuda a divulgar o canal e esses vídeos vão chegar a mais pessoas. Que o Eterno te abençoe. The next president of Brazil, 2018. Bolsonaro. Não se esqueça de se inscrever e fiquem com Deus. Saia da ignorância